Os influencers estão acabando definitivamente com a vida do brasileiro. E hoje a gente vai entender como é que essas personalidades digitais estão levando tanta gente para o buraco da ignorância. Envolvimento de influenciadores, artistas, cantores, jogadores de futebol. Então eu vou deixar o link aqui, tá? Então assim, é 250 vagas. Só 250 vagas e com esse desconto de R$100 e você ainda parcela em 12 vezes. O dia ele vai subindo e multiplicando o que você colocou e você tem que parar na hora que você sentir. Ai, chega! Olha, ele ganha 2 vezes o valor que eu pus, gente. Isso aqui é demais. Você também aprende uma coisa. Você joga porque você quer, tá? Porque você quer. Ah, me influenciou. Não, ninguém. Eu não jogo. Eu divulgo, mas nunca joguei. E no centro dessa conversa, eu vou retomar um assunto que veio à tona no Brasil semana passada, a visita de Virgínia Fonseca lá na CPI das Bets. E se você, assim como eu, não conhecia muito bem quem era a Virgínia Fonseca e o que ela estava fazendo lá nessa CPI, eu vou te explicar direitinho aqui, porque entender isso vai ser crucial para que você entenda perfeitamente a mensagem que eu quero passar nesse vídeo. Bem, afinal, quem é Virgínia Fonseca? Estamos falando simplesmente de uma das maiores influenciadoras digitais do Brasil. Virgínia, só no Instagram, possui mais de 53 milhões de seguidores. É gente pra caramba. Sem contar as plataformas do YouTube e TikTok, por exemplo. Além disso, ela tem uma empresa famosa de cosméticos que em 2023 chegou a faturar 325 milhões de reais, segundo a revista Forbes. Mas afinal, como é que ela chegou num lugar de tanta expressão? Virgínia nasceu lá nos Estados Unidos, mas passou toda a sua vida aqui no Brasil. E em 2016 começou a produzir conteúdo para o YouTube e na internet. Ela mostrava seu estilo de vida que envolvia maquiagem, moda, lifestyle de maneira geral, mas despontou mesmo lá em 2020, quando ela casou com o cantor Zé Felipe, filho do sertanejo Leonardo, e a partir desse casamento ela começou a receber muitos e muitos seguidores, porque passou a mostrar uma vida de riqueza, luxo, perfeição, de uma família imaculada, uma rotina de rainha. E o que é que Virgínia Fonseca estava fazendo lá na CPI do Senado, na CPI das Bets? Essa CPI foi instaurada pelos nossos amados políticos para poder investigar a relação de empresas de jogos online, casas de apostas online e sua relação com o crime, principalmente lavagem de dinheiro. E esses influenciadores são os principais publicitários dessas empresas. Nada melhor do que chamar uma das maiores influenciadoras que possui uma estreita relação com casas de apostas e jogos de azar para poder esclarecer algumas dúvidas dos senadores. Isso porque Virgínia fechou um contrato com a Esportes da Sorte de nada mais nada menos que 50 milhões de reais. É muito dinheiro para poder divulgar uma plataforma online. Aí vocês não imaginam o que essa empresa deve estar lucrando para poder pagar 50 milhões para uma influenciadora. E aí um adendo, uma revista publicou que havia uma cláusula no contrato que a Virgínia ganharia 30% de toda a receita que os seus seguidores perdessem nessa plataforma. Posteriormente, ela fechou o contrato com a Blaze, também muito famosa porque era divulgada pelo Neymar, Felipe Neto, Carlinhos Maia, e só da Blaze ela recebeu 29 milhões de reais também para exercer a publicidade dessa plataforma. Bem, nesse vídeo eu não quero julgar se ela estava certa ou errada, se essas empresas cometem crime ou não. Isso não interessa para esse vídeo. Eu quero que você entenda o poder destrutivo que essas empresas de apostas e os influenciadores exercem sobre os seus consumidores e os seus seguidores. Para você entender melhor do mercado de apostas do Brasil, estima-se que em 2023 o brasileiro tenha perdido 24
bilhões de reais. Eu não estou falando de 2,4 milhões, nem de 24 milhões de reais. Eu estou falando de 24 bilhões de reais de perdas do brasileiro. Estima-se já que o mercado de apostas representa 1% do produto interno bruto do Brasil e que tenha movimentado de 100 a 200 bilhões de reais. O governo, que não é bobo nem nada, foi lá e regulamentou para poder ganhar sua fatia desse bolo recheado. E quem está pagando essa conta é o brasileiro. É o jovem, é o trabalhador, é o senhorzinho aposentado, porque só no Brasil são 2 milhões de viciados em apostas online. Estamos falando de brasileiros que estão perdendo seus imóveis, veículos, penhorando seus bens e, infelizmente, estão tirando até a própria vida pelo vício nesse tipo de jogo. E ninguém está se importando com quem está perdendo nesse processo. Nem o governo, nem as empresas e nem os influenciadores. E, aliás, essas personalidades digitais são a cara perfeita do que as empresas precisam para lucrar. Tem ex-BBB, tem jogador de futebol, tem narrador de futebol, tem ator da Globo, tem personalidade de internet. Só a GQ recebeu 1,4 milhão de contrato com a Esporte da Sorte. Carlinhos Maia recebeu 40 milhões da Blaze. E até Cauã Raymond recebeu 22 milhões de apostas esportivas para poder fazer a publicidade. E aí é onde chega um ponto crucial desse vídeo. Porque afinal, no meio de tanta desgraça, o brasileiro insiste em acompanhar essas pessoas. O que tanto esses influencers oferecem para poder ganhar a atenção do público que consome seu conteúdo? Soltaram até fogos agora há pouco lá, é verdade ou... Cruzado esperando que eu pare. Não vou parar, me dá um tempo também, sou ser humano. Isso aqui é uma empresa. Vão pra casa de vocês, acabou o rancho. E tem uma coisa importante também, tem gente que tipo assim, que tá aí há muito tempo, não filmo, não bate, não acho que é pra estar aqui dentro, não vou fazer. A pessoa também tem que se tocar quando não bate energia, quando não vai, sabe? Então fica. E aí eu vou mostrar agora 5 motivos pelos quais eles têm tanta atenção dos seus consumidores. O primeiro deles é a fome de pertencimento e de ascensão social. O brasileiro, principalmente esses que acompanham os influencers, são predominantemente de origem humilde, são pobres, são trabalhadores que pegam ônibus lotado, trabalham 8, 9, 10 horas por dia e recebem em média um salário mínimo e muitas vezes até menos. O que esses influenciadores mostram nas suas redes é uma vida perfeita, luxo, mansões, riqueza. Olha o caso da Virgínia Fonseca, uma família linda, um closet que parece mais uma casa, viagens internacionais dentro do jato executivo que ela presenteou para seu marido. Quem não gostaria de ter essas coisas? Mas o consumidor humilde, o seguidor necessitado desse vazio de conforto, preenche esse buraco acompanhando essas pessoas. Porque afinal de contas é uma vida perfeita e acessível, tá lá na tela do celular. Então inconscientemente é como se elas pensassem, ora, se ela conseguiu, talvez eu também consiga. Outro motivo é a carência emocional e a fuga da realidade. A maioria dos seguidores e a maioria de nós brasileiros somos um povo sofrido. Como eu falei no tópico anterior, o brasileiro tem muita frustração, ele tenta rir da própria miséria. E acompanhar uma vida de luxo e acompanhar esses influencers é uma espécie de escape emocional da realidade. É como se fosse ali um alento, um alívio no meio de tanto caos para que essas pessoas possam fugir da realidade. E é claro, o algoritmo também contribui para isso. Perfis visualmente estéticos, visualmente agradáveis, pessoas até bonitas são favorecidas pelo algoritmo. Quanto mais pessoas consomem aquele perfil, aquele tipo de conteúdo, mais ele aparece para pessoas que têm o mesmo estilo de vida daqueles que já consomem. Então fica um match perfeito entre o que o algoritmo quer, que é a atenção das pessoas, e o que elas querem consumir de verdade. Gastar seu tempo
na frente de uma tela de celular. Uma outra questão é que a autoridade hoje nas redes sociais, infelizmente, ela tem sido dada pela aparência e não pela profundidade de conteúdo. Pessoas que mostram uma vida de riqueza, de luxo, já têm inconscientemente na mente dos seus seguidores um lugar de autoridade. Ao invés de darem lugar para pessoas que realmente produzem conteúdo de alto impacto, que podem mudar suas vidas, os seguidores colocam quem tem luxo e riqueza no lugar de autoridade nas suas vidas. E por último, falta de educação crítica. O brasileiro, de maneira geral, não é educado a realizar críticas sociais da mídia, do tipo de informação que é apresentada a ele, do tipo de informação que ele consome. Então as pessoas vão vivendo no buraco da ignorância, como eu falei no começo do vídeo. E as pessoas não percebem que estão verdadeiramente sendo manipulados por vendedores de ilusões, que vendem uma vida muito difícil de ser acessada por aqueles consumidores. E para finalizar esse vídeo com chave de ouro, eu te convido a refletir que tipo de conteúdo você tem consumido na internet. É um conteúdo raso, que não agrega valor nenhum na tua vida, ou você tem investido tempo em consumir algo que realmente possa te enriquecer pessoalmente, profissionalmente, emocionalmente e espiritualmente. Se você quer um conteúdo que realmente impacte, tenha poder mudar a tua vida, um conteúdo profundo e de alto valor, me acompanha aqui no YouTube. Eu sou Vitor Barros e em breve brindaremos nossa vitória.